Olá, tudo bem com você? O meu nome é Vanderlei Coelho, seja bem-vindo de volta à nossa nova série de vídeos sobre os pilares da comunicação com excelência. Hoje eu vou fazer uma grande revelação, vou te contar um grande segredo que vai te deixar perplexo. E eu já faço aqui uma dica importantíssima, grave esse vídeo, baixe se for possível, compartilhe porque possivelmente ele será tirado do ar porque as revelações são estarrecedoras, você vai ficar impressionado com o que eu vou te falar. Preste bem atenção nessas palavras. Você não é livre. Nossa, mas como assim eu não sou livre? Eu sempre me disseram que eu tenho livre arbítrio, que eu sou o senhor do meu destino, aquela coisa toda, mas não é bem assim. Infelizmente não é bem assim, você não é 100% livre. Por que eu posso afirmar que você não é 100% livre? Existem dois grupos de pessoas, os influenciadores e os influenciados. Muitas vezes você pode estar no grupo dos influenciadores, mas também você pode estar no grupo dos influenciados. São coisas assim que acontecem muito rapidamente, é muito volátil, você pode estar de um lado, você pode estar do outro, e é isso que vai fazer com que você seja verdadeiramente livre ou que você seja conduzido por outras pessoas. Imagine, você já comprou alguma coisa que você não queria, você está sendo conduzido por influenciadores. Isso é impressionante e você precisa entender essas técnicas, você precisa entender todas essas estratégias. Você precisa ficar atento a essas informações que eu vou te passar agora porque são dicas preciosas, são dicas que os grandes marqueteiros fazem isso, as grandes redes de supermercados, a televisão faz isso, os grandes palestrantes fazem isso, então fique atento. Você sabia que quando você está num grande supermercado, num grande atacadista, todo o layout da loja é minuciosamente planejado para que você seja induzido a comprar? Aquele cheirinho do pão, o arroz que fica lá no final para você percorrer todo o corredor. Então isso são estratégias importantes. Você precisa conhecer essas estratégias. Guarde bem esse vídeo, compartilhe, baixe esse vídeo porque ele pode ser tirado do ar a qualquer momento. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o sexto pilar da comunicação com excelência, que é justamente despertar o interesse. O ouvir é diferente de escutar. E muitas vezes você está fazendo uma palestra, você está fazendo uma apresentação, fazendo um discurso, está fazendo uma venda, parece que as pessoas não estão te ouvindo, parece que entra num ouvido e sai no outro porque você não usou a técnica certa, faltou aquele ingrediente para despertar o interesse no seu ouvinte, para despertar o interesse no seu público, para despertar o interesse na sua plateia. E é justamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Despertar o interesse. Você pode usar as mais belas palavras, o vocabulário mais influente possível, mas as pessoas só vão te ouvir quando você despertar nelas o interesse. E aí é que está o grande segredo de você despertar nas pessoas a vontade de te ouvir ao invés de te escutar. E são técnicas muito preciosas, são técnicas poderosíssimas que vai te ajudar nesse processo. Então fique atento a todas essas dicas. Se você está namorando, se você é casado, com certeza você despertou na outra pessoa o interesse. Aí você pode estar me dizendo, então meu relacionamento é interesseiro? Possivelmente não. Há uma grande diferença entre ser interesseiro e despertar o interesse. A pessoa interesseira normalmente é uma pessoa egoísta. Ela só pensa em satisfazer as suas próprias vontades e sempre quer levar vantagem nas coisas. Despertar o interesse é ser relevante, é ser útil, é ter algum benefício, é chamar a atenção de alguma forma. Mas às vezes as pessoas chamam a atenção de uma forma equivocada, né? Então é importante usar as estratégias certas para que você consiga atingir os seus objetivos. Isso só é possível compreendendo, estudando o comportamento humano. Porque nós somos diferentes. Apesar de nós sermos muito diferentes um do outro, existem padrões de comportamento que são presentes na maioria das pessoas. E isso é muito antigo, isso acompanha a humanidade desde os primórdios dos tempos. Vou te dar um exemplo. Muitas vezes você está ali comendo mais do que o que você precisa. Por que isso acontece? Isso acontece por um dispositivo muito antigo da nossa espécie, quando nós vivíamos aqui na Terra, onde a escassez de alimentos era muito forte. Então, nós criamos esses dispositivos de comer mais do que o que nós necessitamos para acumular energia,
E isso muitas vezes é feito de forma involuntária. Por isso que é interessante recorrer à antropologia. A sobrevivência da nossa espécie e a evolução são caracterizadas basicamente por duas formas de relacionamento: a apropriação e a troca. Normalmente as pessoas egoístas, elas estão mais interessadas na apropriação. Já a troca é aquela relação ganha-ganha, onde todos os envolvidos vão ganhar no processo. Porque quando você tem uma troca, quando você pega um produto de excelente qualidade, um serviço de excelente qualidade, e você entrega benefícios, você entrega valor para essas pessoas, elas vão te entregar um dinheiro. Então há uma troca muito interessante nesse sentido. E essa relação ganha-ganha. Quando só uma parte ganha, isso não é bom, isso é interesseiro, isso não é legal. Então use essas informações com inteligência, use com sabedoria, mas use com ética, use com critérios. Como eu sempre tenho feito aqui nos nossos vídeos, nós sempre trazemos dicas preciosas. E a dica preciosa que eu trago hoje é você fazer um processo de empatia. O que é isso? É você colocar-se no lugar do outro. Quando você faz isso, além de você não querer para o outro aquilo que você não quer para você, você vai também compreender, é como se você entrasse no cérebro, na cabeça da outra pessoa para compreender o que ela pensa, como ela age. Então, quando você faz isso de uma forma planejada, você verdadeiramente se coloca no lugar do outro, é possível que você transmita a sua mensagem, que você venda o seu produto de tal forma como você gostaria que lhe fosse vendido, você atende as pessoas de tal forma como você gostaria de ser atendido. Então, colocar-se no lugar do outro, esse processo de empatia, ele é muito importante. Mas afinal de contas, como despertar o interesse? Vamos então às dicas preciosas. Existem várias técnicas para despertar o interesse nas pessoas. Por exemplo, a curiosidade, o suspense. No começo do vídeo eu trouxe algumas informações que pode ter lhe despertado a curiosidade, pode ter trazido um ar de suspense, e isso fez com que você parasse para assistir esse vídeo. Então, de alguma forma, você foi despertado o interesse para assistir esse vídeo. Então, criar suspense, trazer curiosidade vai fazer com que você desperte o interesse nas pessoas. O cinema faz isso, a TV faz isso, os comerciais também fazem isso, os autores, os escritores de livro fazem isso. Você já deve ter ouvido falar no Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock é praticamente o rei do suspense. Um outro autor também, Sidney Sheldon. Quando era criança, eu li o livro O Outro Lado da Meia-Noite, e é formidável como você fica viciado em querer saber o que vem depois ali nas próximas páginas. É suspense por cima de suspense, atiça a sua curiosidade, e isso é fantástico. Eu acredito que o desconhecido ele pode causar nas pessoas várias ações ou várias reações. Por exemplo, o desconhecido pode causar medo, o desconhecido pode causar indiferença, mas o desconhecido também pode causar curiosidade. E a curiosidade fez com que a nossa espécie chegasse até aqui. A curiosidade foi responsável pela evolução da espécie humana, porque quando nossos antepassados eles queriam desvendar os mistérios da natureza, o que havia do outro lado da montanha, né? Então isso fez com que ele pudesse descobrir novas coisas, despertar o interesse por meio da curiosidade, é muito importante. Quando você oferece vantagens e benefícios, isso com certeza vai despertar o interesse. Você já viu em supermercados aquelas embalagens, compre 6 e pague 5? Então ali você tem vantagens, né? E também tem benefícios, né? Porque você vai ter a economia. Quando você transmite a mensagem para o seu público de tal forma em que ela vai ter vantagens, em que ela vai ter benefícios, isso com certeza vai despertar o interesse nas pessoas. A escassez e a urgência também. Imagine, por que muitas vezes nós temos produtos inflacionados? É a tal chamada lei da oferta e da procura. Quanto mais as pessoas estão procurando por um determinado produto ou serviço, mais ele aumenta o preço. Por quê?
porque é acionado no nosso cérebro aquele mecanismo de escassez. Se a gente, porventura, imaginar que aquele produto vai acabar, você vai ter uma corrida muito grande para aquele produto, para aquele serviço, e isso vai fazer com que inflacione. Então, a escassez e a necessidade de urgência vai fazer com que desperte nas pessoas aquele interesse em procurar pelo seu produto, pelo seu serviço. Outra forma de despertar o interesse nas pessoas é o desejo e a necessidade. Claro que desejo e necessidade são duas coisas completamente diferentes. O desejo é aquilo que faz com que você queira uma coisa mesmo que você não precise. Já a necessidade é aquilo que você verdadeiramente precisa. Vou dar um exemplo bem claro. Possivelmente você não precisa de uma Ferrari, mas a Ferrari é um objeto de desejo. Você, por exemplo, que trabalha como motorista de aplicativo, ter um carro é uma necessidade, é uma ferramenta de trabalho, mas não precisa ser uma Ferrari. A Ferrari, ela desperta nas pessoas o desejo. Despertar o desejo vai fazer com que você se sinta realizado. Eu poderia dar muitos exemplos para você, mas nós vamos parar por aqui para que você reflita sobre tudo isso. E se você quer transmitir a sua mensagem, se você quer prender a atenção das pessoas, é importante que você utilize essas técnicas. Transmitir a sua mensagem não é tão difícil. Ser compreendido, sim. Então você precisa fazer com que o seu público compreenda tudo aquilo que você está falando. Então fique atento que esse é o tema do próximo vídeo, ser compreendido. Eu peço que você compartilhe, que você comente, que você se inscreva aqui em nosso canal. Isso vai nos ajudar a produzir conteúdos de qualidade e levar a nossa mensagem ao maior número de pessoas. Muito obrigado por você ter nos assistido até aqui. Gratidão!